Alô, boa noite. Tem alguém aí? Vamos lá. Estamos aqui com dois perfis, né? O perfil do IBEF, o perfil também aqui da consultoria CG, para a gente já começar. Olá, boa noite, tudo bem? Bom tê-los por aqui. O som tá legal? Tá bom o volume? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vocês precisam me dar o feedback aí para mim fazendo as correções aqui possíveis. Tá bom? Certo? Olá, Pedro acessou aqui o da CG. A gente nós estamos com dois perfis abertos aqui, o da consultoria CG e o do IBEF, né? Muito importante estarmos conectados aqui a vocês, né? Compartilhando um pouco aí do nosso conhecimento nesse momento atual, né? Um momento delicado para todos nós. E oficialmente a gente vai conversando aqui um pouquinho aqui para esquentar um pouco, né? Para esquentar, vamos esquentando aqui a nossa noite, o nosso encontro, o nosso momento. Estou muito feliz em estar aqui pela consultoria CG, assim também como o IBEF Ceará, no qual eu sou diretor já há 5 anos, né? Estou na terceira gestão como diretor do IBEF. A gente tem feito papel relevante na sociedade, levando informação, desmistificando muita coisa, simplificando muita coisa. Isso é muito importante mesmo. E o tema da nossa live hoje é o papel social do IBEF, o papel social do executivo financeiro no momento atual. Eu copiei aqui algumas coisas, então aqui eu vou dar uma pesquisada nos conteúdos, mas eu quero que vocês interajam, eu quero que vocês façam perguntas, tá? Que é um momento de muita dúvida, é um momento de muita reflexão. A gente está trabalhando muito, embora que não presencial, mas um trabalho remoto, mas um trabalho que tem surpreendido. Estou trabalhando cerca de 12 horas por dia, só para vocês terem uma ideia, ajudando nesse momento, um momento de muita dúvida, de muito esclarecimento, de muitas decisões importantes, e a gente tem que exercer o nosso papel cada vez mais. Então, essa é a nossa 6ª live, tá bom? A gente começou no IBEF há alguns dias. A primeira live foi a live da Adriana, onde ela falou sobre o trabalho remoto, trabalho em homework, tá certo? Falou também, depois veio o Enio, falando sobre o mercado financeiro, foi a 2ª live. Depois foi a Darla, falando sobre saúde financeira. Depois veio a Renata, se não me falha a memória, falando sobre o papel da liderança nesse momento de isolamento. Depois veio o nosso amigo Rodolfo, falando sobre a importância do gerenciamento de risco também, né? O como a gente se preparar para esse momento também. E eu estou aqui na nossa 6ª live, tá bom? Então a gente vai falar sobre o papel social do executivo financeiro no momento atual. Eu quis fugir um pouco de temas técnicos, ok? Pessoal, o som tá legal? O som tá bom aí? Como é que tá? Tá chegando bacana? A imagem tá legal? Eu preciso do feedback de vocês para mim ir ajustando aqui o que for necessário. Como é que tá o som? Tá legal? O Fabrício aí deu ok. A Débora, o Cláudio também deu ok aqui, chegando, né? O Cássio também aqui na minha outra conta também tá dando ok. Também as pessoas estão respondendo, tá ótimo, está bom. Então vamos lá, vamos seguir. Então eu queria fugir um pouquinho de temas técnicos, né? A gente está sendo bombardeado nesse momento por assuntos técnicos. Então eu quis fugir um pouco para a gente mostrar um pouco do nosso lado social. E quando eu estou falando em lado social, eu criei 10 blocos. São blocos que eu vou discutir de uma maneira bem rápida e eu vou pedir a interação de vocês. Os blocos que eu desenhei são o seguinte. Primeiro bloco, somos humanos. Segundo bloco, família. Primeiro bloco, seu trabalho. O 4º bloco, nossa casa. O 5º bloco, social. O 6º bloco, como enxergar esse momento. O 7º bloco, respeito às nossas lideranças. O 8º bloco,
o próximo, o 9º bloco, gratidão, e o 10º bloco para a gente fechar, fé e generosidade. Então nós criamos, tá? Nós criamos esse elenco, esse blocos, para a gente ir interagindo e aos poucos a gente ir, né, discernindo um pouco, repito, fugindo um pouco desse conceito técnico, mas trazendo um pouco mais desse nosso lado humano, desse lado do nosso de executivo financeiro que está sendo tão abalado no momento atual, assim como as demais categorias também. Então eu quis trazer esse lado mais humano. Então a primeira coisa, o primeiro bloco somos humanos. Cláudio, o que é que você quer? O que é que você quer dizer com isso? Gente, em sermos humanos nos dá o direito a errar, certo? E como é bom a gente errar. É importante a gente errar. O erro nos faz prudente, tá? Somos imperfeitos. Não podemos esquecer disso. Nós somos imperfeitos, ok? Na posição de líder ou chefe, uma das coisas que eu queria muito, a gente tem escutado muito isso da nossa liderança atual, eu só queria ser tratado como ser humano, tá? Então, nós podemos esquecer isso. Glória a Deus, né, por eles terem nos dado a oportunidade de ser humano. Errar hoje, aprender com os erros, crescer, ensinar os outros, aí vem novos erros e o ciclo se repete, ok? Então, ser humano, nós somos humanos, nós somos passivos de erro, tá? Então, uma coisa que eu quero trazer para a reflexão de todos, né? Quem poderia adivinhar esse momento, o momento no qual nós estamos passando? Eu não vi ninguém prevendo isso. Caiu como uma bomba em cima de todos nós, né? Alguém viu? Alguém de vocês viu? Me respondam aí. Se alguém viu alguém prevendo esse momento atual que nós estamos passando, há um mês atrás estava tudo bem, havia alguns indícios, havia algumas fumaças, mas no fundo a gente não poderia imaginar o tamanho da gravidade desse problema, tá certo? Desse momento atual que a gente está passando. Então a pergunta que eu faço a vocês é exatamente essa. Alguém enxergou isso? Alguém viu? Alguém escutou alguém falar que isso poderia acontecer? Não, exatamente. Então vamos lá, gente. Então o que eu tenho imaginado é que estou tendo muito essa sensação de que nós estávamos muito velozes, certo? E que alguém chegou para nós e disse assim: ei, Psyu, aqui eu estou, vocês esqueceram de mim, tá? Apenas eu mandei um aviso para não esquecer do que eu existo e que nós precisamos desacelerar, servir, ajudar o próximo. Já pensaram nisso? Que esse é o momento da gente desacelerar. Eu sei que vai trazer muito impacto, principalmente no cenário econômico. A gente tem discutido muito isso dentro do INBEF, mas eu entendo que esse momento é um momento de reflexão. Nós não vamos sair dessa da mesma forma, nós vamos sair totalmente diferente, né? O Wilson aqui, domiciliano, está falando, nunca imaginei um momento assim. Ninguém imaginou esse momento assim. É um momento totalmente atípico, mas se a gente pensar um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro, tem um propósito nisso tudo, certo? E esse propósito, na minha visão, é olhar um pouco para trás, fechar os olhos, olhar um pouco para trás, da onde nós vimos, da onde nós surgimos, e olhar um pouco de lado, né? Olhar de lado, olhar para o próximo. Então, o que eu tenho aprendido mais durante esses dias é exatamente isso: olhar para trás, olhar de onde nós vimos e olhar para o lado, olhar para o próximo. Então, eu quero que vocês gravem uma chave nesse primeiro bloco. Então, e o que a gente tem que entender é o seguinte: ninguém pensou nisso, a gente tem que desacelerar, e eu estou pensando muito nisso. Então, outra coisa que a gente precisa, nós somos humanos, então a gente tem que ter um grau de tolerância ao erro, tá? Então a minha pergunta é: qual o nível de e a chave que eu quero deixar para vocês nesse primeiro bloco é o quê? Qual o nível de tolerância ao erro que você tem com você mesmo? Qual nível e qual peso você tem dado ao erro cometido pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua equipe? A gente precisa ter um nível de tolerância ao erro. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E em sendo ser humano, nós temos direito a errar. Tá certo? Nós temos direito a errar por sermos seres humanos, tá? Então, nesse primeiro bloco, eu queria fechar esse primeiro bloco deixando essa chave, né? Essas duas posições e esse pensamento com vocês. Já entrando no segundo bloco, falando de família.
é o nosso primeiro ambiente social. A gente está falando do lado social, do executivo de finanças. Então, o nosso primeiro pilar social é a nossa família. Quando a gente fala em família, a gente tem um monte de conceito, um monte de entendimento, mas eu fui buscar o que diz a Lei Maria da Penha de 2006, que define família como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, segundo o IBGE, dados de 2019, 87,2% dos lares brasileiros são formados por 2 ou mais pessoas e 12,1% é formado por apenas uma pessoa. Então, a grande maioria dos nossos lares são formados por 2 ou mais pessoas, daí eles pincelaram esse conceito de família, tá certo? Então, os nossos desafios em casa, em família, em sendo o nosso primeiro ambiente social, é harmonia em casa. Talvez um dos pilares mais difíceis. Por quê? Porque nós somos confrontados todo dia, né? Com a nossa esposa, ou as que são casadas com os seus esposos e com os seus filhos. Então, esse ambiente social, esse ambiente familiar, ele recebe choque diariamente. E a gente tem que estar muito bem abastecido, a gente tem que estar com a cabeça muito boa para a gente evitar conflito com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos em casa e muitos de vocês, assim como eu, estamos desenvolvendo atividades profissionais. Então a gente precisa delimitar um pouco essas regras e saber que esse é o maior desafio, tá certo? Então, harmonia em casa, convívio diário com a esposa e com os filhos. Quais as regras mínimas que a gente precisa estabelecer para ter uma boa convivência? Não esqueça, o seu primeiro sucesso é em casa. O seu primeiro ministério é a família. Então aqui está o grande desafio, porque aqui vai ser a base. Saindo daqui a gente vai refletir tudo que nós somos, né, da porta para fora. Então a chave que eu vou deixar para vocês desse segundo bloco é: o sucesso fora de casa não pode ser maior do que o sucesso dentro de casa. A gente tem que botar isso na nossa cabeça, de que o que nos dá sustentação ao nosso sucesso, o que nos dá apoio para que a gente seja um melhor amigo, um melhor profissional lá fora, é dentro de casa. Então a gente precisa trazer muito essa base, e essa base tem que ser consolidada. Daí o nosso maior desafio, e essa chave a gente não pode esquecer, que o sucesso fora de casa não pode ser maior do que o sucesso dentro de casa. Estou fechando o segundo bloco, já quero entrar no terceiro. O terceiro bloco que eu escrevi um pouco foi o seu trabalho, o nosso trabalho. O nosso trabalho, a gente pode se considerar como segundo ambiente social, porque aqui nós passamos 1/3 da nossa vida nesse ambiente, e é um ambiente favorável para ajudar o próximo, porque é um ambiente de pessoas que estão correndo, todo mundo correndo atrás de algo, tá certo? Então é um ambiente propício para que a gente ajude o próximo, sem sombra de dúvida, com as desigualdades, com as igualdades, um ambiente de disputa, a figura do líder. E a figura do líder é muito importante. Eu não quero entrar nesse detalhe do líder, mas é ele quem dita a regra. Ele é o maestro. Se ele for conciliador, toda a maioria da equipe será. Se ele for um cara egoísta, toda ou a maioria da equipe também será. Então ele é o maestro, as pessoas se espelham muito nele. Então a figura do líder é importantíssima quando a gente está em contato com esse nosso ambiente social chamado trabalho. Tá certo? Então veja a influência e olhe a importância de um líder na condição de qualquer equipe e na condição de qualquer projeto. Vou deixar uma chave aqui no terceiro bloco para vocês. A chave é o seguinte: como você se posiciona nesse cenário? Você como líder ou você como colaborador? Se você for líder, qual o seu estilo de liderança? O que você tem feito na prática para ajudar o crescimento do próximo? Então é muito importante a gente sempre estar ligando o líder ao que ele está fazendo para o desenvolvimento do próximo. O próximo que eu estou falando aqui é a equipe dele, os pares. Então aí, o líder traz uma importância muito grande nesse momento e traz uma responsabilidade em si, um peso sobre as suas costas, sobre como ele vai multiplicar a sua equipe, como ele vai fazer com que a equipe execute o que precisa ser executado, como ele vai fazer com que a equipe entregue as suas metas. Então, entrando já no quarto bloco,
a nossa casa como extensão do nosso trabalho. Eu sei que nós já tivemos uma live específica sobre isso, sobre homework, que foi a Adriana, que foi a nossa primeira live, mas a gente não pode esquecer que na nossa casa também tem um próximo e a gente precisa ajudar o próximo. O próximo que está dentro da nossa casa nós temos que entender que a nossa casa, nesse momento, está sendo um ambiente para trabalhar e um ambiente para morar. É possível? Sim, é possível. E eu estava estudando um pouco sobre esse assunto também e vi que o tamanho médio das residências gira em torno de 60 metros quadrados no Brasil, né? E o tamanho das famílias em torno de 4 pessoas, sendo 2 filhos. Então a gente tem aí 4 pessoas para morar num ambiente médio. Estou falando da média, não estou falando de regra geral e casos pontuais. Eu sei que tem casas maiores, ambientes maiores e ambientes menores, a gente está falando da média. Mas a gente está falando de um ambiente de 60 metros quadrados com 4 pessoas. E quando você traz uma secretária ou uma diarista para a sua casa, ela também está disputando esse espaço. Então faz uma 5ª pessoa disputando 60 metros quadrados. Isso são dados do IBGE também de 2019. Então a gente veja o tamanho do nosso desafio, que é estar em casa nesse momento, convivendo no espaço com essas famílias. Então a gente precisa definir local, estabelecer local, horários, código de conduta com a família, para que a gente consiga, nesse mesmo ambiente, a gente ser o nosso ambiente que você mora, que você reside, e ser o ambiente que você trabalha. Uma pesquisa do Instituto Gallup indica que 96% das pessoas produzem com mais criatividades em casa. 90% colabora de forma mais eficiente, 87% oferecem melhores serviços e atendimento ao cliente. Então, estatisticamente, está se comprovando de que o trabalho em casa, né, o teletrabalho, do ponto de vista legal, ele traz benefício, ele traz produtividade e traz qualidade nessa produtividade. Então, é um mito também que a gente está aprendendo. Essa crise também, ela nos trouxe alguns bônus, e um dos bônus foi que a prova de que os teletrabalhos, os homeworks, né, que algumas pessoas já não é um conceito novo, muitas pessoas já trabalhavam dessa forma, né, estavam produzindo com produções com qualidade, e essa pesquisa só vem mostrar que realmente os números são bastante positivos. Fechando esse bloco, então a chave para essa questão a casa como extensão do trabalho é aprovar planejamento. Se você tem uma equipe, você precisa aprovar planejamento. Você precisa de ferramentas para medir a produtividade e os ritos de prestação de contas, que sejam diários, mensais, semanais, e a qualidade das entregas. Então a gente tem que estar muito em sintonia para que a gente fique seguro de todas as entregas e a qualidade desse trabalho, para que isso não venha a cair em discreto, e daí os desafios que eu falei para vocês. Entrando no 5º bloco, nós vamos entrar no bloco bem delicado, que eu chamei de social. O social eu me deparei a amigos, tá? E aí eu quero discutir com vocês um assunto que é o seguinte: não se chateie quando pessoas que fazem muito tempo que não falam com vocês lhe pedir ajuda nesse momento, tá? É prova de que você é importante para ela. Então não fique chateado daquela pessoa que está 3 anos que não fala com você, 2 anos que não fala com você, sem dar contato, sem manter nenhum sinal com você, ele entrar em contato com você nesse momento, tá? Então faça a sua parte, ok? Isso pode ser um familiar, pode ser um amigo, tal, e eu quero que você bote uma coisa na cabeça: esteja preparado para esse momento, porque isso vai acontecer, se é que já não aconteceu. Esteja preparado para esse momento, tá? E por falar nisso, eu dei uma pesquisada também. Saiu recentemente uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e do Turismo, que indica que os endividados, né, de fevereiro a gente estava com 65,1% de endividados em fevereiro, e agora em março esse número subiu para 66,2%. E de inadimplentes em fevereiro estava com 24%, e a gente foi para 25,3% em março. E as pessoas que rolaram as suas dívidas, ou seja, que não conseguiram pagar aquelas prestações que estavam vencendas no mês de março, o número saiu de 9,7% em abril para 10,2% em março. O que é que quer dizer com isso? E olha que a crise pegou só um pedaço do mês de março. Então o impacto do mês de abril, as pessoas ainda estavam empregadas.
Então o impacto do mês de abril vai ser muito alto, tá certo? Então quando eu falo esteja preparado para esse momento, é que as pessoas vão lhe procurar, seja seu amigo, seja um familiar seu, tá? E não fique chateado com isso. Mas eu quero deixar algumas chaves com vocês para vocês pensarem nesse momento, que é o seguinte: qual a sua atitude diante de um episódio desse? O que você vai fazer? Você possui orçamento para isso? Para isso para quê? Para ajudar uma pessoa, para ajudar um amigo, para ajudar um familiar nesse momento, tá? Assim, eu agradeço muito a Deus de estar aqui com vocês, estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando o meu conhecimento. Eu quero agradecer pessoalmente em nome de IBEF cada uma das pessoas que estão, né, reservando o seu tempo para estar aqui na nossa live. É um momento muito enriquecedor, é uma forma que o IBEF encontrou de se comunicar com vocês, de estar interagindo com a população, de trazer informação de qualidade para vocês. Então, muito obrigado pelo precioso tempo de vocês. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo às 8 horas, as demais foram às 17, e a gente também está sendo um desafio para nós, tá? Então, o social é esse. Então, a gente não pode deixar de fechar os olhos para essas pessoas. O sexto ponto é como enxergar esse momento, tá? Como enxergar os seus momentos. E eu diria para você, nós precisamos enxergar esse momento com olhos bons, tá certo? Porque os olhos são a lâmpada do corpo, né? A Escritura Sagrada diz, se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, tudo aquilo que a gente vê, a maneira como a gente vê, ela entra dentro da gente. Por isso que os nossos olhos precisam ser bons nesse momento. Nesse momento, não só nesse momento, principalmente nesse momento, que é um momento de conflito nosso pessoal e o conflito social. Então, a gente tem que ter os olhos bons. Tem que ter os olhos bons. A forma como a gente enxerga as coisas diz muito ao nosso respeito, diz muito quem nós somos, tá? Então, uma coisa que a gente precisa fazer, a forma como a gente enxerga as coisas é a forma como isso entra dentro de nós. Então, como você enxerga a sua vida, né? Como você enxerga a sua família? E a gente precisa enxergar coisas boas nas pessoas, né? A gente parece que tem aqui na nossa mente uma programação que faz com que a gente só enxergue as coisas ruins, as coisas que não são boas, tá? Mas não é bem assim. Gente, tá dando certo, o som tá legal, vocês estão interagindo, vocês podem me dar um oi aí. Parece que travou aqui um pouco. Não, tá tudo ok, legal, bacana, gente, desculpa. Então, o que é que a gente, para nossa mente, gente, por incrível que pareça, a gente tem a capacidade de só enxergar coisas ruins. Então a gente tem que pegar os nossos olhos e tem que treinar os nossos olhos para a gente começar a enxergar coisas boas. A gente precisa aprender a enxergar coisas boas, tá? Então o que é que a gente precisa fazer? Enxergar pelo menos uma coisa boa em quem está próximo da gente. Enxergar uma coisa boa na sua esposa, uma coisa boa no seu filho, uma coisa boa na sua filha, uma coisa boa no seu vizinho, tá? A gente precisa se acostumar com isso, a gente precisa se habituar com isso. Precisa se habituar com isso, enxergar coisas boas, tá? Coisas boas. Gente, coisas boas vai fazer uma diferença enorme na nossa vida, no nosso dia a dia. Nas Escrituras, está escrito lá em Mateus 7:1-2, né? Que também traz uma lição para a gente, que é não julgue para que você não seja julgado. Né? Porque diz que a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então a maneira como você enxerga, a maneira como você traz isso para dentro de você, seja em forma de julgamento ou não, você vai ser inevitavelmente julgado por isso. Tá escrito isso lá nas Escrituras, tá? Então, a chave que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a chave que eu quero deixar para vocês dessa parte de como enxergar esse momento faça uma lista de 5 coisas boas em você. Faça uma lista de 5 coisas boas na sua esposa. Faça uma lista de 5 coisas boas no seu esposo. Faça uma lista de 5, escreva 5 coisas boas no seu filho, 5 coisas boas na sua filha, 5 coisas boas na sua secretária, 5 coisas boas no seu chefe. Certo? É um excelente exercício para a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Coisas boas, enxergar coisas boas, tá?
outro ponto, já fechando, né, esse tópico 6, eu quero entrar no tópico 7, que é respeito ao líder. Gente, líder é um assunto tão sério que está na Bíblia. A Bíblia também trata disso. Está lá em Romanos 3:1-7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque a autoridade, não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem na nossa vida, foi ele que instituiu. Então vem dele. Quando eu trago isso para vocês, é a questão da hierarquia, é o respeito à hierarquia. Vamos respeitar nossas autoridades com a convicção de que estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Essas autoridades são nosso pai, alguns exemplos de autoridades: nosso pai, nosso chefe, o que mais? Nosso presidente do IBEF é uma autoridade, nossos vice-presidentes do IBEF, nossos pastores, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Por mais que você não concorde, você precisa respeitar, porque esse é um princípio, e esse princípio precisa ser respeitado, gente. Entendam, botem isso na cabeça de vocês. Eu não estou aqui defendendo religião A, religião B, C, eu estou falando de princípio, né? E o princípio da hierarquia, ele existe. E esse princípio, se as pessoas colocarem isso no coração delas, pode ter certeza que vão fazer muita diferença nas relações entre líder e liderado. A gente precisa respeitar, sim, a hierarquia. Você pode até não concordar, tá certo? Você pode até não concordar, mas a gente precisa respeitar os nossos líderes, tá? Então a chave aqui que eu quero trazer para você desse bloco é qual o respeito que você tem dispendido aos seus superiores? Você tem honrado a vida deles? Você tem agradecido a Deus por eles existir na sua vida? O quanto você está aprendendo? O quanto ele lhe engrandece? Porque há uma hierarquia e há um respeito que precisa ser compreendido pelo fundamento, tá certo? Então a chave é: não concordar é diferente de desrespeitar. E não concordar não lhe dá o direito de jogar contra o time. Mesmo que você não concorde, se você está ligado a um superior, se você tem uma posição hierárquica inferior a outra pessoa, por mais que você não concorde com as atitudes dele, você não pode jogar contra o time, tá certo? A não ser que seja alguma coisa que venha contra os teus valores. E aí, quando a gente fala de valores, tá certo? Quando a gente fala de valores, a Dala está falando, né? Respeitar não só o líder, mas a todos, respeitar a diferença. Exatamente. Eu estou falando de liderança porque há um princípio e há um fundamento, né, de respeito ao líder, que a gente tem que realmente, né, botar isso na nossa cabeça, e por mais que a gente não concorde, a gente precisa respeitar, certo? Então a chave é essa: qual o respeito que você tem despedido aos seus superiores, quando você tem agradecido, quando você tem orado a Deus pela vida deles. E não concordar é diferente de desrespeitar. Já entrando no bloco 8, eu falo sobre o próximo, ajudar o próximo, né? E afinal, quem é o próximo? Gente, esse é um assunto, eu costumo dizer o seguinte: eu faço um exercício bem legal. Eu abro os braços, tá? Eu abro os meus braços, as pessoas que eu tocar naquele momento, ele é o próximo. O nosso próximo é a pessoa que está próxima mesmo, tá? E um momento pede um olhar, como eu falei para vocês no começo, né? A minha visão é que esse momento que a gente está passando, ele está nos ensinando duas coisas. A primeira é olhar para trás, olhar de onde nós vimos, de onde a nossa origem, né? Por que nós estamos, de onde foi que nós viemos, e a outra é olhar para o lado. Quando eu falo olhar para o lado, é olhar para o próximo. Então eu tenho aprendido muito nesse momento, eu tenho pensado muito e refletido muito, está cada vez mais aceso no meu coração nesse momento, tá? Então, eu não tenho nada contra as pessoas que ajudam o próximo, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, Fundo Cristão para Criança no Brasil, Compassion Internacional, não tenho nada contra isso, tá? É louvável, eu admiro demais as pessoas que ajudam o próximo à distância, mas eu quero trazer essa reflexão para você, que o nosso próximo está do nosso lado e a gente precisa ajudá-lo de alguma forma. Então a gente precisa fazer
para Ele como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Eu costumo ter muito isso no meu coração, de que a gente precisa ajudar os nossos próximos, são as esposas, os filhos, o vizinho, né? Os nossos pares, os nossos colaboradores, esses são os nossos próximos. E uma das coisas básicas é: promova a palavra que enriqueça a vida deles. Promova palavras que enriqueçam a vida deles, tá? Por outro lado, gente, ninguém aguenta pessoa que passa o dia murmurando. Uma pessoa que passa o dia falando coisas negativas, as pessoas que falam coisas tóxicas, né? Essa palavra tóxica está muito evidente, né, na atualidade. Então, pessoas tóxicas, pessoas que falam coisas negativas, ninguém quer ficar do lado dessas pessoas, né? Ninguém quer ficar do lado dessas pessoas, né? E uma coisa importante que a gente precisa fazer é a gente precisa filtrar as informações, né, e os nossos meios de comunicação. Nós estamos buscando, nós estamos escutando, nós estamos vendo aonde. Então a gente tem que ter muito cuidado com os canais, com as nossas redes sociais, o tempo que a gente está investindo em TV, o tempo que nós estamos investindo nas nossas redes sociais. A gente precisa fazer um filtro muito grande. Nós somos privilegiados em entrar num grupo seleto, como é o IBEF, tá? E no IBEF a gente tem um nível de informação muito alta. São informações de credibilidade, são um grupo seleto. Nós compartilhamos muita informação e, assim, dos grupos que eu participo, raríssimas vezes eu não lembro, tá? Um momento que a gente teve uma informação que não foi útil de alguma forma. Então, realmente, eu sou grato a Deus por fazer parte desse grupo e ter a oportunidade de compartilhar e aprender muito com cada um dos diretores, com cada um dos associados, tá? Então, eu falei para você, uma pessoa negativa do nosso lado nos deixa negativo. São pessoas tóxicas. Então, a gente precisa botar na nossa cabeça que nós estamos aqui também para servir. E quando a gente serve também com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com os nossos dons e os nossos talentos, tá? Uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn, que ele diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, tá? E eu quero deixar uma chave aqui para vocês, que é o seguinte: a chave é: o que tem saído da sua boca engrandece quem está perto de você? Ou quais as atitudes práticas para ajudar ou se afastar do próximo daqui em diante? Então a gente tem que botar isso na nossa cabeça. Quem é que a gente vai se aproximar cada vez mais e quem é que a gente vai se distanciar um pouco. Por quê? Porque essas pessoas não nos fazem bem, essas pessoas são pessoas tóxicas, essas pessoas precisam ser tratadas, ok? Certo? Então, fechando esse bloco aqui, eu quero entrar no bloco 9. Então, já finalizando aqui, o nosso bloco 9, a gente está falando de gratidão. E tem um conceito que eu gosto muito que diz que gratidão é a oração do coração. Então, pessoas gratas, está provado, tá? Eu não tenho esses números aqui estatisticamente, mas eu vou pesquisar e depois compartilhar com vocês. Pessoas gratas são mais produtivas, né? Pessoas gratas sabem valorizar o próximo. Gente, como é bom trabalhar com pessoas gratas, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar de pessoas que passaram na minha vida profissional, pessoas com nível de gratidão que me ensinaram muito. E como é diferente trabalhar com essas pessoas, gente, como é diferente falar com essas pessoas. A Darla escreveu aqui, né? A boca fala do que está cheio o coração. Verdade, também é um fundamento bíblico, isso também é verdade demais. Tem a métrica consultoria também, isso é verdade. Pessoas tóxicas cercam o ser humano, é verdade também. Infelizmente, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira, mas aqui e lá a gente precisa se afastar delas. Se afastar delas porque essas pessoas precisam ser tratadas e talvez nós não temos a competência para poder tratar essas pessoas, tá? Então, gente, as pessoas que são gratas, tá? Elas são gratas pelas mínimas coisas, né? Por um copo d'água, um conteúdo que você compartilha, uma dúvida, por mais boba que seja, que você tira dela lá, entendeu? Então, elas enxergam isso, a gratidão está nas pequenas coisas, gente. E como é bom a gente estar trabalhando, como é bom estar trabalhando do lado de pessoas gratas. É uma experiência sensacional e eu quero compartilhar minha experiência com vocês, que eu já trabalhei do lado de pessoas gratas e eu aprendi muito com essas pessoas, mas de uma maneira assim,
que me transformou, tá? O Enio escreveu aqui: excesso de informações é um problema. Devemos filtrar o que temos e verificar a velocidade. Exatamente, Enio. Isso para mim também é um desafio muito grande, porque a gente acaba ficando na ânsia de querer ajudar o próximo, de querer compartilhar as informações. A gente recebe muitas informações, tá? E a gente tem que se acostumar, puxar o freio de mão, dar uma pesquisada, consultar na internet, ver outras fontes, se tem alguém falando, né, daquele mesmo assunto, para que a gente comece a liberar essas informações. Então é um desafio muito grande e eu compartilho também essa preocupação com você. Alguém falou aqui: infelizmente nossa imprensa é tendenciosa. Eu particularmente, eu não queria entrar nesse detalhe, eu tenho uma opinião própria com relação a isso, mas eu acredito que sim, que tem em toda profissão, em toda área, em todo segmento, a gente tem pessoas que agregam, pessoas que desagregam, e isso realmente acontece, no geral, né? Então, gente, para me fechar esse assunto, existe uma frase também que eu gosto muito, né? Que é do William Arthur Ward, que ele diz: sentir gratidão sentir gratidão e não expressar é como embrulhar um presente e não entregar. Então é muito legal essa frase, porque é como se você precisa expressar a gratidão, as pessoas só vão saber e perceber que você é grato quando você expressa a gratidão para elas. Então a gente precisa se acostumar com isso, agradecer às pessoas, agradecer pelas mínimas coisas, ser grato pelas mínimas coisas. A gente precisa comunicar isso, tá? E a chave que eu queria trazer para você é: o que você tem agradecido a Deus? Gente, eu agradeço demais estar aqui com vocês. Estou aqui respirando na minha casa. Estamos num momento difícil. As minhas receitas diminuíram 90%. Glória a Deus que nós temos reservas, tá? A gente está com as contas, está tudo pago. A família está tranquila. Nós estamos em segurança. Nós temos uma boa casa. Nós temos um bom lar. Nós temos uma família equilibrada. Então a gente precisa ser grato. Grato nas menores coisas. A gente acordou de manhã, tomou um copo d'água, seja grato por esse copo d'água. Quantas e quantas pessoas estão naquele momento que você está bebendo água em um leito de um hospital, as pessoas que estão com sede em alguma cidade do interior, que eu sou do interior, eu sei o quanto a seca faz estrago nessas cidades, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Então a gente precisa ser grato, gente, cada vez mais grato. A gratidão precisa ser cada vez mais encorajada em cada um de nós, tá? A gente precisa colocar a gratidão como prioridade na nossa vida, que a gratidão vai fazer a diferença por onde você chegar. Quando chega uma pessoa grata, gente, é incrível como o ambiente se transforma. A pessoa grata, ela tem a capacidade de transformar o ambiente. Então seja grato, por mais que a situação esteja difícil. Eu sei disso, está difícil, está doente, tá. Tem pessoas que estão sendo desempregadas agora, mas nós não vamos sair no final, nós vamos sair mais fortalecidos, principalmente como ser humano. Eu tenho certeza absoluta que a maior lição desse momento que nós estamos passando é sairmos fortalecidos como seres humanos. Esse vai ser o que nós vamos, na prova dos novos, nós vamos sair com isso. Então a gratidão é isso. E quanto eu sou grato pelos profissionais que passaram na minha vida, o quanto eu sou grato pelos amigos que eu tive ao longo da minha história, as pessoas que eu estou aprendendo, que eu continuo aprendendo. Então a gratidão, gente, gratidão acima de tudo. Então, e nós como executivo financeiro, a gente acostumado a ter uma carga de responsabilidade muito grande, decisões rápidas, o dia a dia muito corrido, decisões para serem tomadas, a margem de erro muito pequena, a gente acaba ficando um pouco murcho, a gente acaba secando um pouco o nosso coração, mas a gente precisa trazer isso. A gente precisa trazer isso como essência, certo? E a chave que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: onde você tem depositado a sua fé? Onde de forma prática você tem ajudado as pessoas? Tá? Desculpa, gente, não é, desculpa. A chave que eu quero deixar aqui para vocês é sobre gratidão. O que você tem agradecido a Deus, tá? Quando eu estou falando de Deus, eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, tá? É Deus, religião a gente vai ter muitas, Deus é único. Então a gente precisa ser grato, porque tudo vem dele, nós viemos dele, tá? O que você tem sido grato? A tua esposa.
O que tu tem sido grato à tua família? O que tu tem sido grato aos teus filhos? O que tu tem sido grato aos teus amigos? O que tu tem sido grato aos companheiros de trabalho? O que tu tem sido grato aos teus funcionários? O que tu tem sido grato aos teus fornecedores? Tá certo? Então a gente tem que trazer isso. Tem que trazer isso. Se você tem um chefe, quanto você tem sido grato por ele? O quanto você tem sido grato ao seu chefe? Tá? Porque nós precisamos, antes de mais nada, né, obedecer o princípio que a gente falou há pouco, não é isso? Que é o respeito ao líder. Então ele é teu líder e a gente precisa, ele não está lá à toa, né? Foi Deus que o colocou. Para fechar o bloco é o ponto 10. A gente vai falar de fé e generosidade. Então eu já discorri os 10 pontos, tá certo? Muita gente aqui falando gratidão, Cláudio, por essas palavras nesse momento. Eu estou muito feliz de estar podendo aqui compartilhar um pouco com vocês, trazer um pouco, né, desse nosso momento, a nossa visão social como executivo financeiro, né? E o que é que a gente também pensa, o que é que a gente sente também, né? Nós temos muitas responsabilidades nas nossas costas, tomada de decisão, decisões difíceis, mas a gente tem que estar abastecido, gente. A gente tem que estar abastecido dos nossos fundamentos e dos nossos valores cada vez mais. Imagine que para você andar, se deslocar todo dia, você precisa abastecer o seu carro, né? Então a gente precisa se abastecer dos nossos valores, se abastecer dos nossos princípios, para que a gente, quando saia na rua, a gente consiga, né, espelhar para as pessoas os nossos valores e os nossos princípios. E o 10º ponto aqui, que eu queria discorrer com vocês, é sobre fé e generosidade. Quando eu estou falando de fé, tem uma, né, a palavra lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Também tem uma passagem que eu gosto bastante, é em Tiago 2:14-26. A fé sem obras é mortas. Cláudio, o que é que você quer dizer com isso? Primeira coisa é, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar, botar no nosso coração, isso vai passar. Está sendo difícil? Está sendo difícil. Cláudio, não é fácil, não é fácil. Demitir pessoas hoje, demitir. Não sei como que eu vou pagar a nossa folha amanhã. Não sei. Mas a gente precisa encarar com fé. Tá certo? Precisa encarar em saber que nós vamos sair dessa melhor do que a gente entrou. Porque há um propósito. E esse propósito vai servir para todos nós. Tá? E junto à fé, existe uma palavra chamada generosidade. Tá? E a generosidade, existe um conceito do nosso pastor Costa Neto, que ele diz que generosidade é o amor posto em prática. E eu acho que é isso mesmo, é a gente colocar o nosso amor à prática, né? Então, com base nisso, com base nesses dois princípios de fé e generosidade, o IBEF, a gente está abraçando, né? A gente está abraçando uma instituição, a princípio, né? Que é a instituição, que é a Fundação Bezerra de Menezes, que essa fundação já existe há 35 anos, né? Que essa fundação existe. E aí a gente vai tá doando cesta básica para essa instituição. Assim como também, né, surgiu também o nome do Lá Torre de Melo, e essa semana eu submeti também a apreciação dos diretores do Instituto Vida Videira, que é um instituto que eu faço parte, né, há mais de 5 anos que eu sou diretor desse instituto, acompanho de perto, e uma das coisas que a gente precisa botar na nossa cabeça é que a gente tem que enfrentar. Como assim? A gente precisa assumir a nossa posição, gente. Assumir a nossa posição de forma contínua e não de forma pontual. A pontualidade é bacana. Nesse momento de crise tem muita gente precisando e a gente precisa ser pontual, né? Como eu falei para vocês, o IBEF vai abraçar a Fundação Bezerra de Menezes, na sequência o Lá Torres de Melos, e também submetendo a apreciação da diretoria o Instituto Vida Videira. Mas, pensamento meu, estilo de vida, a gente precisa acabar com essas pontualidades. A gente precisa ter um projeto permanente. Quais são essas instituições do seu coração? Quais são as pessoas que você acredita? Quais são os institutos que você acompanha? Quais são as pessoas, o teu próximo, né? Voltando ao conceito de próximo, quem está próximo de você, que você precisa ajudar. Então, a gente tem que acabar com essas pontualidades. A gente tem que ser permanente. Abraçar instituições sérias. Nós, o IBEF, nós temos capacidade, assim como eu, que há 5 anos faço parte do instituto, sou
diretor desse instituto, dedico o meu expediente da semana, isto há 5 anos ininterruptos, para servir com os meus dons, servir com os meus talentos, tá? Nós temos várias pessoas de peso, várias pessoas de nome, que a gente tem que colocar isso como uma das nossas prioridades na nossa vida. Então eu tenho feito isso, eu encorajo vocês também a cada vez mais a buscar essas pessoas, buscar esses institutos, buscar esses locais sérios, que fazem trabalho sério, trabalho social, para que você se engaje, para que você entre, para que você seja ativo. E você sendo ativo, 2 coisas. Primeiro, que tira a tua dúvida com relação do que estão fazendo lá, para onde é que está indo os recursos, se as doações estão sendo feitas de maneira correta, se estão tratando as pessoas de maneira adequada, né? Então serve para isso, e por outro lado serve para preencher o buraco da generosidade. A gente precisa ser generoso. A gente precisa ser generoso. Eu tenho acompanhado um pouco, tenho estudado sobre a história dos judeus, né? E o quão esse povo é generoso, né? Um povo extremamente generoso, e a gente sabe o tamanho da prosperidade deles, e tem acompanhado um pouco da história dos judeus ao longo da trajetória deles, e a gente vê a diferença que eles têm feito, né, no mundo. Então, gente, é isso. A gente precisa assumir a nossa posição, investir em instituições sérias, com trabalho reconhecido. E nós, como executivos financeiros, nós vamos ter a oportunidade de exercer a nossa generosidade. A generosidade é para nós, é para que a gente fique bem, que a gente fique sabendo que você está usando os seus dons, os seus talentos, né, em prol do próximo, que você vai fazer uma sociedade melhor. A gente tem que ser ativo, né? Chega de a gente viver na passividade, a gente tem que assumir a nossa rédea, nós temos que assumir a nossa direção de atividade, nós temos que ser ativo nesse processo. O Wilton falou aqui sobre os judeus e rico, exatamente. Então, se você a gente olhar por essa ótica, poxa vida, de um lado eles são muito generosos e do outro lado eles são muito ricos. A pergunta é, o que é que nasce primeiro, é o ovo ou a galinha? Gente, é um princípio, a generosidade é um princípio. Se é um princípio, começa, né? É um princípio, é uma premissa. Então, isso sendo uma premissa, rapidinho a gente já chega na conclusão do que nasce primeiro, é o coração. E quando eu falo em generosidade, gente, não é, e aí é um detalhe importante, que é bom a gente copiar e a gente guardar isso, tá? Que a generosidade é do coração. Se não for do coração, nem precisa fazer, certo? Não é conta matemática, é coração. Então a gente precisa tratar o nosso coração primeiro. A gente precisa se render ao coração e saber que a gente está fazendo isso pelo nosso coração, porque o nosso coração é generoso. Quando não é de coração, nem faça. Tem uma regra, que é um princípio bíblico também, que trata disso. Deus não quer saber dos nossos recursos, Deus não quer saber das nossas finanças, que Deus está preocupado com o nosso coração. Então, Ele conhecendo o nosso coração, o resto é resto, tá? Então, uma chave que eu quero fechar aqui com vocês, desse ponto 10, né, que é o ponto 10 tópicos, eu já estou no 10º aqui da nossa live, é exatamente falando sobre fé e generosidade. E a chave que eu deixo com vocês é, onde você tem depositado de fato a sua fé? Onde de forma prática você tem ajudado com a doação de recursos, com seus dons, com seus talentos, o seu tempo na vida de outras pessoas? O quão você tem investido na vida de outras pessoas? Então a gente precisa fazer isso, gente. É um exercício de fé, é um exercício de generosidade. Isso vai voltar para o mundo, isso vai voltar para você. Todos nós temos um buraco existencial, que esse buraco existencial ele é preenchido com o servir, tá? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio para servir. Tá? Como nós somos a imagem e a semelhança dele, do Deus Pai, nós também temos essa natureza. A nossa natureza é servir. Então, assim, muito feliz, né, por estar aqui com vocês. A Colares escreveu, muito bom, Cláudio. Quem não vive para servir não serve para viver. Que a gratidão seja gratuita. Isso mesmo. Acredito muito nisso. Sabe as palavras, né? Ramsés entrou. Ramsés aí há quanto tempo? Meu amigo velho aí, né, de longas batalhas. Entrou aí também na nossa live. Gente, então, essa foi a 6ª live do IBEF,
algumas decisões aqui são minhas, pessoal minhas, tá? Não quero trazer isso como um mantra do IBEF, não é mantra do IBEF, muita coisa minha aqui, vocês conheceram um pouco desse meu lado. Eu sou cristão, né? Sou cristão já, sou cristão há muitos anos, mas eu mudei muito a minha vida de 6 anos para cá, então me dediquei bastante ao Instituto, me dediquei bastante a estudar um pouco sobre a Palavra de Deus, e eu tenho sim cada vez mais crido e acreditado de que isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida, e eu preciso me posicionar num momento como esse. A gente não pode se calar das coisas que estão acontecendo, porque muitas das coisas que estão acontecendo, nós que somos espirituais, nós sabemos que tem muita carga espiritual no meio disso, e a gente precisa cada vez mais ser grato, estar abastecido pela Palavra de Deus, para a gente poder enfrentar e a gente poder sair dentro e enfrentar, para que o nosso primeiro ministério, que é dentro de casa, aquele que eu falei lá em cima, o sucesso lá fora não pode ser maior do que o sucesso dentro da nossa casa, que é um desafio, porque é um conjunto de seres humanos com cabeça diferente, pensando em coisas diferentes, que a gente precisa ter equilíbrio, principalmente nesse momento que nós estamos dentro de casa, cada vez mais trabalhando, produzindo, tá certo? E eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse momento, plantar essa sementezinha, dizer que nós estamos passando um momento difícil, mas eu tenho fé, conforme está lá em Hebreus 11:1, de que a gente não está vendo a saída, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair melhor do que nós entramos como seres humanos, e vamos aprender muita coisa com isso, tá bom? Eu queria fechar falando dos tópicos, né, fazendo um resumo desses dos 10 tópicos que nós traçamos aqui, que foi seres humanos, foi o primeiro tópico. Depois nós fomos para a família, depois nós fomos para o trabalho, depois nós fomos para a nossa casa, depois nós falamos do lado social, dos nossos amigos, e como enxergar esse momento. Importantíssimo a gente enxergar com olhos bons. Os nossos olhos precisam ser bons acima de tudo, tá? O respeito ao líder, que é um princípio bíblico, o próximo, gratidão, fé e generosidade. O Ribamar, parabéns pela live, meu amigo, obrigado por cada palavra, encontro muito engrandecedor. Siqueira também, obrigado. Cláudio, Cássio também, muitas palavras. A Darla, projeto do IBEF Solidário, agradece a adesão de quem tiver disponibilidade para ajudar. Muito bem lembrado, gente. O IBEF Solidário, a gente está abraçando, como eu falei para vocês, a Fundação Bezerra de Menezes, tá? Visite as nossas redes sociais para que quem quiser participar, gente, vai ser um negócio fantástico, nós vamos fazer uma diferença gigante nessa instituição, e vocês estão conosco, então participem, bote o seu lado generoso. A gente está num momento que a gente pede generosidade, a gente precisa apoio de todos, e assim, não é cada um fazendo a sua parte, a gente vai juntar, cada um fazendo a sua parte, a gente vai fazer a diferença na Fundação Bezerra de Menezes. Depois nós vamos para o Instituto e lá Torres de Melo, depois nós vamos pensar no Instituto Vida Videira, e outros também virão, para que a gente seja ativo. Chega de pontualidade, a gente tem que ter um projeto ativo para que a gente possa fazer e realmente cumprir o nosso papel social. Não é falar, a gente precisa agir. O momento é agir, o momento é de ação, sair do papel e às ruas e fazer agir. Essa é a palavra. Gente, quero agradecer a todos vocês. Fabrício, show de bola. Cláudio, a Darla falou, né? O Lá Torres de Melo, exatamente, o Lá Torres de Melo. Desculpa, eu acabei cometendo um erro aqui, eu escrevi de maneira correta, mas falei errado, tá bom? O Roque, um abraço pro Roque aí, pra Darla, o Fabrício, o Mário Filgueira. Gente, um forte abraço a todos, eu espero ter contribuído demais aí com essa noite. Obrigado, sou grato a cada um de vocês pelo tempo que vocês depositaram e passar esse momento junto, nós compartilharmos juntos, vocês me conhecerem um pouquinho, conhecer um pouquinho do IBEF, saber da nossa visão, saber do lado social do executivo financeiro. Então, para mim foi muito enriquecedor. Fico muito feliz em poder estar compartilhando esse momento com vocês. Jefferson, muito obrigado, meu irmão, pela tua presença. O Cláudio também, o Mário também.
Métrica Consultoria, muito obrigado. Siqueira também, gratidão do irmão. O Ivandro também, muito obrigado, Ivandro. Muito obrigado mesmo. Falou aqui que queira o bem, plante o bem e o resto vem. Acredito muito nisso. O Wilton Dea também, nosso grande professor, nosso grande mestre. Você nos espelha muito, professor Wilton. Você é um espelho para todos nós, você é uma referência. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Assim como o Roque, assim como o Enio, o Delano, nosso amigo Delano, as nossas orações. Delano está saindo aí, passou um momento de sufoco, de aperto, mas Deus é bom demais. Pessoal do 50 Sabores, do Café 50 Sabores, Fabrício, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. O pessoal também que está acompanhando aqui a live aqui, através da CG, o Tiberê, muito bom, Tiberê, obrigado aí pela tua presença, né? O canal aqui tá funcionando bem maior aqui no IBEF, aqui, mas muito obrigado pela presença de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, cada vez mais, né? Com coisas boas, olhando com olhos bons, que as coisas sim, o momento é difícil, mas nós vamos passar por essa. Um forte abraço para todos, boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Nosso presidente, né? Nossa presidente, muito obrigado, presidente, por acreditar no nosso trabalho. Gratidão a você, gratidão pela aprender cada vez mais com você. Darla também, aprendido muito com a Darla, o coração dela, um coração grato. E pessoas que têm um coração grato, é muito bom a gente estar por perto. Cássio, meu amigo, um forte abraço para você. Cláudia também. Vamos lá. Boa noite a todos e vamos até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, aliado. Ivandro, meu irmão, gratidão por você. Vamos para frente, sim, Roberto e Simão. Muito obrigado aí pela presença, pela participação. Foi muito bom tê-los conosco, a gente compartilhar um pouco desse momento com vocês. Um momento que é difícil para todos nós. Valesco, Sampaio também, obrigado, meu irmão. Fica com Deus, que Jesus te abençoe cada vez mais. Você é a sua esposa, que você seja próspero, que você tenha prosperidade na sua vida.